Bem-vindo ao nosso vídeo, pode entrar. Muito obrigado pela tua presença, tua companhia. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de dar o seu joinha aí, se inscrever no nosso canal. Depois de tudo isso, reza pelo Padre e pode ficar à vontade. Um grande abraço. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Padre queria aproveitar e dar uma pequena formação a todos vocês. O Padre quer dar uma pequena formação porque estava lendo, rezando com uma liturgia e percebi que pode ser um momento, e como não estamos nos reunindo tanto em outras ocasiões, então quero dar uma pequena formação. Desculpe-me se me alongar, peço desculpas desde já se me alongar muito, mas quero também pedir a você para que você preste bastante atenção, naquilo que o Padre vai dizer hoje. É muito importante para nós aprendermos a viver, a tratar o outro com caridade, tratar o outro melhor, a nos tratar melhor. A graça da misericórdia de Deus em nossas vidas, e ela precisa ser vivida e precisa ser dada, distribuída. Então, peço a você, preste bastante atenção. Primeiro, neste 23º domingo do tempo comum, nesta liturgia, este evangelho é um evangelho muito conhecido, e às vezes este evangelho, assim como a Sagrada Escritura, ela é muito manipulada por alguns. Pessoas que usam justamente esta passagem a fim de justificar a sua própria opinião, que nem sempre é a correta. Manipulam a fim de julgar, de derrotar o outro, a fim de guerrear com aqueles que não pensam como eu penso. Dizendo assim: vejam, Jesus está pedindo para corrigir, então vamos corrigir em público mesmo. Só precisa ser corrigida, ou ainda naquele tom de grosseria, é necessário fazer uma correção fraterna, aí vai, xinga o outro, fala mal, faz fofoca, espalha, porque você não concorda com aquilo que está sendo feito, demoniza aquele irmão que está errado, que fez errado. A primeira coisa que nós precisamos entender neste evangelho, e também para toda a Sagrada Escritura, o evangelho ele precisa ser lido com o olhar da misericórdia de Deus. Então, com toda a certeza do mundo, Jesus nunca pede para que nós falemos mal, critiquemos sem medida, ou sejamos donos da verdade. São João Paulo II, quando ele dizia, neste jeito para corrigir, sobre a correção, sobre falar a verdade, ele dizia: falar a verdade sem a caridade é como vomitar orgulho na outra pessoa. Falar a verdade sem a caridade é como vomitar o próprio eu, o próprio ego em cima da outra pessoa. Não adianta nada você estar certo, ter a verdade e não ser caridoso. Preciso ser caridoso no falar, responsável. Nós não pregamos destruir, mas nós pregamos a conversão, levar o outro, salvar almas, levar o outro para o céu comigo. Não adianta termos a verdade, mas é preciso também viver a verdade, praticar a verdade, anunciar a verdade, amar a verdade, e aí sim a verdade vai gerando em nós uma humildade, e nós conseguimos corrigir aqueles que estão no erro. Às vezes é necessário falar com firmeza, mas nunca com grosseria. É necessário falar com rigor, mas não com mau humor. Nesse tempo atrás, fiquei um pouco doente, acho que todo dia falei para todos, todos sabem, e eu tive um médico. Eu queria fazer as coisas, queria continuar. Teve um médico que teve coragem de falar a verdade para mim: padre,
Se você não parar, você vai morrer. Se você não parar, você vai pifar. É isso que você quer? Não precisa ser agora não, você morre mais para frente, morre cedo. Vai encurtar a sua vida, é isso que você quer? Com coragem, com firmeza. Precisamos entender que a verdade precisa ser falada, e com caridade. A verdade, ela precisa ser anunciada, mas sempre com o intuito de fazer com que o outro melhore, de corrigir, de educar, nunca de destruir. Quando a verdade começa a destruir, é porque você não está falando a verdade, está vomitando só o seu orgulho, só a sua opinião, você quer acabar com a pessoa, chega até a ser inveja. Precisamos entender, à luz daquilo que Cristo anuncia no capítulo 14 de São João, que Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devemos enxergar a verdade não como algo subjetivo. Para nós, a verdade precisa ser entendida como uma pessoa. É uma pessoa, a verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Deus. A verdade está encarnada na segunda pessoa da Santíssima Trindade. A verdade desceu do céu para nos salvar. A verdade age por si só e não fica argumentando para se justificar. A verdade é o próprio Cristo, que se proclama: eu sou a verdade, eu sou a verdade. É nisso que nós acreditamos, é nisso que está baseada a nossa fé. Por isso que nós dizemos que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, pois a verdade se encarnou para nos salvar, para nos amar, e a verdade fundou uma Igreja Católica, Apostólica, Romana. A verdade é a Igreja e nós somos membros da verdade. Nós, quando nos unimos a Cristo, nos tornamos membros da verdade. Nós somos membros do corpo místico da verdade, que é Cristo. Una-se a Cristo e viverá a Igreja. Una-se a Cristo e viverá a verdade. Para nós não existe isso de cada um tem a sua verdade. Ou então, basta procurar a minha verdade. Esta é a minha verdade. Não, para nós não existe isso. Nós somos membros de uma única verdade, Cristo. E quem vive fora dele pode viver uma vida falsa, uma vida mascarada, uma vida de mentiras. Uma vida de mentiras. E muitos vivem uma vida de mentiras, porque o mundo quer deturpar a verdade, pois dissipa-se a verdade e dissipar-se-á Deus do nosso meio. Deturpa-se a verdade e não existirá mais Deus, porque Deus é a verdade. Mente-se e não existirá mais Deus. Hoje é muito comum, por exemplo, a onda do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? Se baseia mais ou menos assim, explicar a grosso modo. Eu não posso falar a verdade, não posso viver a verdade, não posso demonstrá-la. Para vocês terem uma ideia, existem países que o padre não pode andar de batina. Por quê? Porque ele não pode mostrar a Cristo. Existem países que ele pode ser preso. Existem países, se você rezar o terço na rua, você pode ser preso. Não pode demonstrar sua fé. Não pode. Existem países lá no Oriente, o pessoal puxado de olho assim, ó. Não vou nem falar o nome do país, tipo China, mas eu não vou falar o nome. Não pode demonstrar sua fé. País que queima a Bíblia. Por quê? Porque você não pode demonstrar a sua fé. Existe a onda do politicamente correto. Você não pode fazer as coisas, porque senão existem pessoas que não fazem, e é desrespeito com aqueles que não querem viver assim. É desrespeito. Você pode viver de todos os modos,
mas você não pode demonstrar aquilo que você vive quando se é algo bom, porque senão é um desrespeito, porque nem todas as pessoas querem ver assim. Vou usar um exemplo. Eu tenho uma afilhadinha, né? Ela tem 11 anos. Esta minha afilhada, teve uma vez que nós estávamos comentando, pelo que eu me lembre, né? Mas teve uma vez que nós estávamos comentando e a mãe dela, ela escolheu uma escola onde há comemorações, né? Dia dos Pais, Dia das Mães. Sabe por quê? Porque em alguns lugares, em algumas escolas, aliás, a grande maioria, você já não pode mais comemorar o Dia dos Pais, porque é politicamente incorreto comemorar o dia do papai e da mamãe, porque tem crianças que não têm pai e não têm mãe, então eu não posso comemorar o Dia dos Pais. Não posso comemorar o Dia dos Pais porque tem crianças que nem sabem o que é pai e o que é mãe. Tem pessoas que o pai é mãe e a mãe é pai, então não pode falar que você tem um pai e tem uma mãe. Não sei se vocês sabiam disso, mas é assim. É assim. É a onda do politicamente correto. Não importa se você está certo. Você tem que agradar todo mundo. E nós não estamos aqui para agradar, para falarmos a verdade. Estamos aqui para falar a verdade, vivê-la, demonstrá-la. Eu não posso transformar uma opinião particular, um pensamento isolado, um pensamento de uma minoria. Aliás, mesmo que o universo todo acredite em uma mentira, aquilo nunca se tornará uma verdade, porque mentira é mentira. Mesmo que todos acreditem numa mentira, aquilo nunca passará a ser verdade. Querendo ou não, a verdade é absoluta. Não adianta inventar, se esconder a verdade, a mentira nunca se tornará verdade. Mas padre, eu acredito no mundo onde todos devem ter o mesmo direito, o direito de falar, onde todos têm o direito de viver como querem. Pois bem, pode viver, ninguém está aqui para obrigar a nada, e vivam. Mas não se incomodem com o meu modo de viver, com a radicalidade com a qual eu vivo. Não se incomode com a radicalidade dos cristãos. Pode viver, fazer o que você quiser, mas não me obrigue a acreditar que isto é uma verdade. Não obrigue a me acreditar que isto é uma verdade, isso é uma opinião. Por exemplo, a verdade para Eva, para Adão e Eva. Qual que era a verdade para eles? Se vocês comerem do fruto dessa árvore, você vai ser expulso do paraíso. Se você não comer, você continua aqui no paraíso. Olha que maravilha. O fruto parece bom, é encantador, tem um bom gosto, vai te dar um prazer quando você come, mas a consequência de escolher o fruto, qual que é? É ser expulso. E o que eles escolheram? Eles escolheram viver como eles queriam. Só que eles foram expulsos, mas eles escolheram. Ponto. Mas as consequências dos nossos erros, não podemos inventar uma mentira pensando que vamos driblar as consequências dos nossos erros. Acontece que hoje a sociedade não quer sofrer mais, não quer sofrer as consequências dos erros. Quando eu erro, eu falo por mim, não falo por nenhum de vocês, eu falo por mim, porque eu erro, eu cometo erros, eu faço besteiras. Quando eu erro, eu tenho que assumir, colher as consequências daquilo que eu fiz, e ponto. A verdade não é para matar, mas para corrigir. Quando eu descubro que eu estou errado, eu sei aquilo que está errado em mim, olha que graça, eu posso mudar, eu posso ser melhor. Não precisamos viver uma vida de mentiras,
Precisamos acolher a verdade. Precisamos colher a verdade. Qual é o fruto que Eva escolheu? Desobediência, orgulho, preguiça, fornicação, gula, ira, ganância, traições, adultério, morte, roubo, orgias. Foi o que Adão e Eva escolheram. Os pecados. É o que nós escolhemos. É prazeroso na carne, mas não é verdade. Só que tem gente que gosta de viver tudo isso e quer mudar a verdade para que continuem a praticar o mal. Para que continuem a praticar o mal. Aqueles que querem relativizar a verdade, só um argumento filosófico para a gente entender aqui. Aqueles que querem relativizar a verdade caem no erro de absolutizar aquilo que é verdade, aquilo que é relativo, o que torna o relativo como verdade absoluta. Você não entendeu aquilo que o padre disse, é porque é muito confuso mesmo, porque eles querem confundir nossa cabeça, querem nos tirar Deus. Qualquer coisa é verdade, então você acredita em qualquer coisa como Deus. E te digo mais, viu? Te digo mais. Se você por acaso fica na televisão o dia inteiro, igual bobo, vendo as notícias, assistindo novela, vendo as programações, já vou lhe avisar, você está sendo enganado. Querem te ensinar que aquilo ali que está sendo passado é verdade, acreditar em mentiras, melhor, meias verdades. Nunca ninguém é conclusivo e lógico, somente verdades gerais, baseadas nas próprias opiniões. A gente cai e fica com medo, a gente cai e acha normal algumas atitudes, acha normal pecar. E a igreja se torna radical demais. Eu ouvi essa frase esses dias. Já não quero ser radical demais. Eu quero ser da igreja, mas eu não quero ser radical demais. Eu já digo e alerto: alegre-se se te chamarem de radical, pois eu mesmo tento ser radical todos os dias. Alegrem-se se te chamarem de radical. Que não me conheçam pelos bons atos, por alguma pregação boa, por um cuidado. Não, mas que me conheçam como radical. Me conheçam porque eu entreguei a minha vida para Cristo. Que bom seria se fosse assim. Cristo foi o mais radical de todos, não porque ele matou, mas porque ele se doou. Hoje em dia, quando alguém vai apresentar uma notícia, você vê lá, radicais cristãos estão matando não sei aonde, radicais cristãos e não sei o que lá. Não, que radical que nada. Cristão radical não mata, dá a vida. Cristão radical vai até a cruz. Cristão radical não odeia, perdoa. E o cristão radical vai para o céu direto, porque quer se unir a Cristo. Olha que coisa boa, ir para o céu direto. Seja radical, corte as mentiras da sua vida, corte as baboseiras. E aqui deixo até uma dica e faço uma propaganda. Depois esse vídeo vai para o YouTube, faço até uma propaganda. Você quer uma notícia? Quer assistir uma notícia verdadeira? Assiste lá às 18 horas, todos os dias, Jornal da Canção Nova. Lá você vai ter a notícia com muito mais veracidade. Assiste lá, o Jornal da Canção Nova. Vai ser bom, muito melhor. Assiste programação da Século XXI, Rede Aparecida e outras redes católicas, passa filme de santo. Não perca seu tempo, não perca seu tempo. Enfim, lá você encontra tudo aquilo que você pode encontrar em qualquer emissora grande. E nós cristãos, eu e você,
nessa história toda, nós somos portadores da verdade, portadores de Cristo. E o Evangelho nos diz, como portadores desta verdade, o Evangelho nos diz: se o seu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. E duas coisas aqui Jesus nos ensina. A primeira, ele nos ensina a julgar aquilo que é errado. Pecado não é julgar, não é pecado julgar. As pessoas acham, está me julgando. Julgar não é pecado. O problema é condenar. Julgar é o ato de ver a verdade e a mentira, e escolher a verdade do que a mentira. O tempo todo nós julgamos. O tempo todo decidimos entre coisas que são boas e coisas que são ruins. O tempo todo, nas nossas decisões. O tempo todo, uma decisão pode nos nortear para a verdade ou nos nortear para a mentira. É assim, nosso trabalho, na nossa casa, aquilo que nós fazemos, quando nós levantamos, o que eu vou fazer, aquilo que é bom, e você já coloca na sua cabeça, é um julgamento. O tempo todo nós julgamos, pois todos nós temos dentro de nós a verdade. Cristo é a verdade, Cristo está dentro de nós. A verdade nos é natural. A verdade nos é natural. O que nós não podemos é condenar. Não podemos condenar porque todos nós somos pecadores. Quando Cristo nos ensina a julgar o irmão que errou, nós devemos julgá-lo assim como Cristo julga os nossos erros, com misericórdia. Se olharmos para esta igreja, quem que sobraria aqui com os pecados? Ninguém sobraria. Mas Cristo nos olha nos amando. Ele acredita em nós. Ele nos olha com misericórdia. Se Deus olhasse para os meus pecados para que eu fosse padre, eu não estaria aqui hoje. Estaria bem longe daqui hoje. Deus não olha os nossos pecados, mas Ele quer nos corrigir para nos aproximarmos dEle. Ele olha com misericórdia. Misericórdia não é ser bonzinho. Misericórdia não é aceitar o erro do outro, mas é anunciar o erro, trazer à luz o erro para que o outro possa mudar. Quando você vai no médico, você está com algum problema de saúde, aí chega lá, o médico te dá o diagnóstico e fala assim para você: olha, se você não parar de beber, você vai morrer. Você não parar de fumar, parece uma chaminé velha, você vai morrer, está com doença do pulmão. Se você não emagrecer, a sua gordura vai te dar um infarto. O que ele está fazendo? Está falando a verdade para você. A verdade machuca, mas você vai ter que começar a se esforçar para quê? Para mudar, porque senão a gente morre. A gente não cuidar do nosso corpo, a gente morre. Com a alma é a mesma coisa, com a sua vida espiritual é a mesma coisa. Olha, se você não rezar, você vai cair. Olha, se você não mudar de vida, vai perder o céu. Ajudar o irmão, ajudar o seu irmão a alcançar o céu, isto que o Senhor nos pede. Ajude o irmão a alcançar o céu, e se ele te ouvir, você ganhará um amigo, um irmão que quer o céu junto com você. Se ele não se afastar, você vai ganhar um irmão que quer o céu junto com você. Agora, quem se afasta da verdade é porque quer continuar vivendo a mentira. Respeite, mas não conviva. Cabe a você, cabe a nós ensinarmos o caminho da verdade. Tem gente que quer ensinar o caminho da verdade criticando. Fulano está fazendo tudo errado, que burro, realmente você não tem jeito. E jogam palavras de maldição, sua peste, seu imprestável, olha o que você fez. Já corrige condenando. Todo erro possui consequências que precisam ser vividas, mas isso não significa que a pessoa não pode mudar de vida.
Eu e você somos chamados a não perder a esperança. Eu e você somos chamados a crer no eterno, porque Cristo acreditou em cada um de nós, porque Cristo acredita em você. Ele olha para você como esperança, mesmo vendo os teus pecados. Eu e você somos chamados a levar a nós próprios e a todos aqueles que estão à nossa volta para o céu. E se nós não temos uma vida voltada para o céu, eu sinto muito, isto é uma verdade, nós vamos ser infelizes eternamente. A nossa vida não valeu de nada. E esta é a segunda coisa que Cristo nos ensina. Nos ensina a não sermos omissos. Não ensina a não sermos omissos. Estão falando mentira da tua igreja, defenda. Estão falando mal da tua fé, defenda. Há pouco tempo atrás teve um caso de um padre muito famoso aí, né? Que errou. É um padre. Se ele errou de verdade, é um padre. Tua fé não se perdeu. Se a tua fé está baseada no erro dos outros, pode ir embora. Não sei o que você está fazendo aqui. Foi um padre. Já falei, se Deus me escolhesse porque eu sou bom, eu não seria escolhido. Se Deus olhasse para você porque você é bom, ninguém aqui seria escolhido. Nós temos padres bons, nós temos homens santos. O Papa Francisco, lembro, no início do pontificado dele, ele dizia, faz mais barulho uma árvore que cai do que milhares que crescem, milhares brutos que crescem. Não, a obra não continua, aliás, a obra não termina, a obra continua. O erro de um não é o erro de todos. O erro de um não é o erro de todos. E como nós devemos olhar? Coitado daquele padre. Coitado daqueles que agem assim. Coitado. Porque se não se converter vai perder o céu. Coitado. Está iludido pela mentira do pecado. Coitado. Precisamos rezar. Ele precisa sofrer as consequências, as pessoas precisam sofrer as consequências, sim. Mas precisamos rezar para que se convertam. Todo mundo já aponta o dedo, julgando. Outro dia recebi no WhatsApp uma mensagem, um vídeo de uma mulher falando, olha só, a gente não tem que acreditar na fé dos padres e dos pastores. A gente tem que acreditar na nossa fé, a gente que vai. Só boba, né? Falando besteira por aí. Coitado destes, coitado. Porque estão perdendo a Cristo, estão se afastando da verdade. Coitado deles. Coitado. Não podemos ser omissos. Defenda a tua igreja, defenda a verdade. Assim como te apresentam pessoas ruins dentro da igreja, acredite, você pode fazer a diferença. Acredite, existem pessoas boas. Existem pessoas boas que lutam para ser santos. Casais bons que lutam para ser santos. Quem viveu e viu o Papa, São João Paulo II, homem santo, que deu a vida até o último suspiro por amor à igreja. Quem viveu e viu aqui no interior de São Paulo um beato que nós temos, Beato Donizete, Padre Donizete. No interior de Minas temos um beato também, podemos pedir intercessão, Padre Vitor, interior de Minas, homens santos. Temos um outro homem santo no começo da igreja aqui no Brasil, que defendeu a fé, servo de Deus, Dom Vital. Homens que defenderam a fé.
Este último defendeu a fé contra a maçonaria, essa organização que é inimiga mortal da igreja. Ele defendeu. Vamos estar ao lado da verdade, não podemos ser omissos, porque senão a mentira ganha. Vamos estar ao lado de Cristo. Olha o que Cristo nos diz: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. A verdade gera unidade, e Deus está na unidade. Temos opiniões diferentes, mas a verdade, ela é imutável. E mesmo com carismas diferentes, com dons diferentes, se nós estamos reunidos em nome da verdade, que é o Cristo, o Senhor estará no meio de nós. A verdade que é o nosso Senhor, o Rei do Universo, Cristo estará no meio de nós. O Senhor vence por nós diariamente. Basta que nós estejamos com Ele, basta que nós nos unamos à verdade, ao Cristo. Deus sempre gera unidade. Se a discórdia, se te leva à discórdia, se te leva à confusão, é porque não é de Deus, é do diabo que divide. Se aquele lugar só tem confusão, é porque não é de Deus. Por isso a importância de rezar. Não há igreja sem Cristo, e onde Cristo está, a sua igreja católica, apostólica, romana também está. E Ele vence por nós. A verdade sempre vence. Onde há uma comunidade cristã, um povo reunido em nome de Deus, aqui está a verdade, porque nós estamos todos hoje reunidos aqui para celebrar a Santa Eucaristia, a verdade que é Cristo. Cristo está no meio de nós. Onde tem um povo cristão, está Cristo. Seja hoje você este portador da verdade. Seja hoje você portador da verdade com caridade. Ame a Cristo. É possível. Cristo acreditou em mim. Cristo acreditou em você. Cristo acredita nos teus membros. Nos unamos a Ele cada vez mais.